É porque a gente vê negócio agora, tá tendo até essa coisa do STF. O STF tá errado, o STF tá certo. Aí tem um juiz, o cara na Jovem Pan e fala, eles estão errados. Aí vai outro da Globo News e fala, tá certo. Porque me dá a impressão que, por mais que a justiça seja cega e técnica, tem uma coisa de parcialidade de acordo com Mas o o Supremo comportamento. destoou um pouco do que é a justiça. O Supremo destoou um pouco do que é a justiça. Hoje o Supremo está num papel político claro. Não é? Então a gente está vendo ali decisões que nós vemos ali no Supremo e que contraria até a jurisprudência do próprio Supremo, entendimento do próprio Supremo. Então, não tomem a justiça toda pelo Supremo. A justiça é diferente. A justiça ordinária, regular, é diferente do Supremo. Mas por ser indicação política já não Aí pré-define tá. que A vai justiça ela tem duas coisas. Ela tem, primeiro, o de carreira, que eu acho que seria o certo, o juiz de carreira chegar ao Supremo, como é no Exército, por exemplo. Né? O sujeito vai lá desde baixo, chega lá no Supremo. Aí fica um tempo no Supremo, tem que se reformar, tem que sair, Claro. para outra entrar. Esse tipo de coisa deveria ser. Mas o que acontece? A justiça, nós temos o quinto constitucional, que é o seguinte, 1/5 dos tribunais, você entra advogado e promotor. Esses advogados, inclusive, são, lógico, a gente tem excelentes magistrados advogados, mas tem muita indicação política. Aí que entra o lado político da justiça, a face política. E isso eu acho que hoje não tem mais cabimento. Porque nós já temos o Conselho Nacional de Justiça que controla a justiça. E lá já é chamado descabinado. O que é isso? É que você tem vários tipos de pessoas, de várias categorias. Então, antes se falava, o quinto tem que entrar para arejar o tribunal, porque os juízes são muito fechados. Agora não existe mais isso, porque tem o CNJ, que já é aberto. Sim, Tem sim. gente, tem um cara do povo, tem um cara do Senado, da Câmara, tem o outro que vai. Então não precisa mais disso. Então a justiça está se politizando muito. É isso que eu estou dizendo. Mas em cada caso, por exemplo, os casos que você atendia, era muito difícil você ter uma questão política por trás. A gente não vê do lado político, no caso. Não vê. Quando você é presidente do tribunal, como eu fui, aí é diferente. Você é chefe de um poder. Você está lá com o governador e com o presidente da Assembleia. Então você é chefe de um poder. Aí você tem o lado político, você tem o lado jurisdicional, as decisões, mas você tem o lado político. Né? Agora, o juiz não tem que fazer política. O juiz tem que se ligar na prova, no processo, no que está no processo. Mas eu não tenho uma coisa assim, por exemplo... Agora, é lógico que às vezes pode ter Isso. reflexos sociais, reflexos políticos. Aí você vai O que eu já ouvi de história, Ivan, poder- do tipo assim, porra, mas peguei uma juíza, ela me Ela é fudeu. linha dura, viu? Ai, vou com o Ivan. O Ivan é foda, o Ivan não deixa... Parece que você vai jogar... Eu no criminal era muito duro. Eu era muito duro. Agora eu saí em 2019, estou advogando. Tô Emagreceu, advogando também no provavelmente. criminal. Devia estar nervoso pra caralho. Não, eu tô numa vida muito melhor. Eu fui juiz, eu entrei na magistratura com 23 anos. Meu pai tinha uma banca que eu faturava com ele lá 200 e poucos dinheiros, vai, Ah, sim, da sim, época. sim. 200 e poucos dinheiros. Eu passei a ganhar 70 na magistratura. E meu pai falou, você é louco? O que você vai fazer lá? Vai vender Playboy, porra. Mas eu decidi, com 7 anos de idade, ser juiz. E fui 38 7 anos? 7 anos. Quando eu andava no fórum, com meu pai, eu já queria ser juiz. Aí eu entrei... Por causa da roupa. Porque a roupa é Andava legal. no pai. Não, meu pai entrava no juiz, conversava. Sei, e eu, sei. desde os 7 anos, já andava com meu pai no Legal, fórum. legal pra caralho. Aí eu peguei com 23 entrei. Entrei com 22, tomei posse com 23. E fiz toda a carreira, fiquei 38 anos lá. Hoje eu estou no céu que eu saí de lá agora. Porque chegou um ponto que eu falei, eu fiz tudo que eu podia pela justiça. Administrativamente, a parte legal, tudo. O que nós fizemos lá na administração do tribunal, porque o orçamento do Tribunal de Justiça, vocês não sabem, É isso mesmo, é sabe? maior que de alguns estados. 10 bilhões na minha época. Ano. Cacete. Entendeu? Então aquilo é um estado. Aquilo é um estado, porque aquilo são 60 mil Não funcionários. tem nada a ver com polícia, nada. É só É aquilo lá. só o judiciário. Calma, A polícia que eu é vou- uma coisa, a justiça é outra. Você tem a polícia repressiva, que é a polícia militar, etc e tal, a polícia federal. investigativa, que é a judiciária, né? Agora, os ramos todos, para você dividir, é o seguinte, a justiça também, o organograma da justiça é complicado. Né? Por exemplo, você tem ali, lá em cima, o Supremo, que é um tribunal que hoje você tem dois ministros de carreira ali. O resto é tudo indicação política. Por isso que o tribunal, eu estava até defendendo isso com o presidente, que eu tenho conversa com o presidente Bolsonaro. Temos que pôr gente de carreira, porque isso aí vai diminuir, reduzir essa atuação política, entendeu? Isso que vai acontecer. Agora, tem o Supremo, depois você tem os tribunais superiores, Tribunal Nacional do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar. Aí você desce para os intermediários, né? Tribunais Regionais do Trabalho, tribunais regionais eleitorais, os tribunais de justiça e tribunais regionais federais e
no Superior Tribunal Militar não tem intermediária. Embaixo você tem os juízes. Em regra, assim, porque eu estou colocando em linhas gerais. Sim. Entendeu? Aí tem aqui, por exemplo, o que você recorreu lá debaixo de um juiz, vai para o Tribunal Regional Eleitoral, depois para o TST, se for o caso de ir. O STJ, por exemplo, faz a interseção da Justiça Estadual e Federal. Então tudo vai lá para o STJ. Justiça Militar Estadual também vai para lá, não vai para o Superior Tribunal Militar, que ali é só da União. Agora, o Superior Tribunal Militar ficou como um tribunal superior pela tradição da época do regime militar, etc. Porque ele não tem uma segunda instância. Já vai direto para o auditor embaixo. Vamos chegar nisso, Entendeu? porque começou a falar termos que a galera já está desesperada. Eu vou explicar Não quem sei, é. não sei se eu fui claro nesse negócio. Foi. Estou dando mais ou Foi, menos. mas Pensa vamos lá, assim, pensa que a nossa Agora, audiência é polícia, burra. Eu polícia. também, igual eu, a minha não. audiência. Nós vamos O que você cavucar, nós vamos Você tem lá cavucar. poder cavucar. executivo, poder legislativo, poder judiciário. Tem que separar os três. Sim. Chega lá em cima. Tem gente que não sabe isso, é engraçado. Tem que saber. Não, e tem que Chega saber, lá em porque você cima. tá aqui pra ajudar. Quem é o poder executivo? É o presidente. Sim. Quem é o poder legislativo? Senado e Câmara. Quem é ali representado por seus presidentes? Quem é o judiciário? Supremo. Aí chega embaixo. Embaixo você tem no Estado, você tem o governador, poder executivo, você tem o presidente da Assembleia, poder legislativo, e você tem o presidente do Tribunal de Justiça, que é o poder judiciário. Agora, você tem os vários ramos da justiça. Por exemplo, se você tem questões contra a União, administração da União, etc. e tal, vai cair na Justiça Federal. A Justiça do Estado, ela é a justiça mais antiga e ela ainda julga casos da Justiça Federal, porque a Justiça Federal não conseguiu absorver tudo quando foi criada depois. E a Justiça do Estado ajudou a criar a Federal. O primeiro tribunal da Federal, a Justiça do Estado criou. Porque a Justiça do Estado é muito antiga e ela pega tudo que não está escrito, por exemplo, no artigo que fala da competência da Federal. Sabe? Estou dando uma coisa assim, uma pincelada rápida, não sei se... Perfeitíssimo. Entendeu? Eu só vou explicar quem é você. O Ivan Sartori, hoje ele é desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo.